minha vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que seja no centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Bem-vindos, meus queridos irmãos, ao blog Vou Nessa Direção. E que alegria saber que nós podemos começar hoje na presença do Senhor, exaltando e louvando aquele que nos dá vida, aquele que nos dá todas as coisas, declarando que Ele é o centro da nossa vida, que Ele é a razão da nossa vida, que Ele é a razão da nossa alegria, que Ele é a razão da nossa existência, que Ele é o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso tudo, o nosso Senhor, aquele de quem nós dependemos para fazer tudo, para fazer todas as coisas. Aquele a quem está escrito no Salmo 150, no versículo 5, tudo que respira, louve ao Senhor. Então é assim que nós iniciamos essa formação de hoje, exaltando e glorificando ao Senhor Jesus, dando graças, glórias e louvores àquele que nos salva, àquele que nos dá todos os bens, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que por meio do seu amor crucificado abre o céu para nós, perdoa os nossos pecados e nos dá a graça de sempre recomeçar. Bendito sejas tu, Jesus. Te louvamos, louvamos com as pessoas que assistem esse vídeo, louvamos com as pessoas que acompanham esse blog, que graças ao Senhor já passa de 70 mil visualizações. Isso significa 70 mil pessoas buscando seguir a direção que o Senhor dá, a direção que vem do teu coração. Por isso, louvado sejas tu, Jesus. Glórias e louvores sejam dadas ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós iniciamos essa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo o auxílio da Virgem Maria, aquela que nos auxilia a seguir nessa direção, a permanecer com o Senhor e a dar passos concretos na direção de Deus, sabendo que, como dizia São Bernardo, quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele dá 7 na nossa direção, que significa quando nós fazemos o mínimo por Deus, Ele faz tudo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, que alegria, meus irmãos, podermos estar reunidos mais uma vez aqui para poder partilhar da Palavra de Deus. E que graça é poder partilhar da Palavra de Deus. Enquanto muitos não têm essa liberdade, enquanto muitos não têm a graça de conhecer a Palavra de Deus, nós temos a liberdade, nós temos a graça de conhecer a Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é atual, que penetra nas nossas almas, que, como está escrito em João no capítulo 15, Jesus disse: vós estáis puros pela palavra que ouviste, a palavra que purifica a nossa vida, a palavra que nos torna puros, a palavra que nos santifica, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos sacia, a palavra que nos dá direção. Você não está aqui por causa que você acha que eu sou bom, você não está aqui porque você acha que eu sei alguma coisa, mas você está aqui porque você acredita no poder da palavra de Deus, porque é ela que dá a direção, porque é ela que guia os nossos passos, porque é ela que nos conduz. Como diz o salmista, tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Então é pela palavra de Deus que nós queremos ser direcionados nessa noite. Na formação anterior, nós partilhávamos sobre a graça da sentença de libertação. A graça de que Deus levanta e do alto do céu profere a sentença de libertação. Inspirados pela adoração, pela presença de Jesus Eucarístico, nós tivemos a graça de partilhar, de receber e de comungar dessa sentença de libertação. E hoje, dando seguimento a essa palavra, nós queremos falar sobre o desejo de Deus. O desejo do nosso coração por Deus. A vontade que a gente tem de servir a Deus. Esse impulso que o Espírito Santo faz em nós para que nós busquemos a Deus. Porque mesmo se a gente busca a Deus, se a gente volta a olhar para Ele, é graça dele mesmo, é o Espírito Santo que age em nós e que coloca na nossa mente ideias, coloca no nosso coração esse ardente desejo, porque como dizia Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Deus. Então, nós temos esse movimento da graça em nós e nós temos esse movimento humano que vai ser sempre incompleto enquanto não se derramar inteiro em Deus. Então que graça que eu e você podemos já iniciar em louvor, em gratidão, exaltando, cantando, bendizendo ao Senhor, nos derramando na presença dEle, correspondendo ao desejo do nosso coração, que é estar com Ele, que é nos consumir na presença dEle. Né? Que bonita aquela canção de Eugênio Jorge. Só por ti, Jesus, quero me consumir como uma vela que queima no altar e me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como um rio se derrama ao mar, me derramar por amor. Então esse amor que já também é inspiração do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, vamos para a palavra que nós vamos partilhar hoje. E nós vamos entrar mais nesse tema de o nosso desejo por Deus, a nossa vontade de buscar a Deus. Então nós vamos partilhar hoje do Salmo 64, que é um salmo de Davi, né, que inicia dessa forma. Ao mestre de canto, salmo de Davi, cântico. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis às preces. Todo homem acorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas, vós nola perdoais. Feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça, ó Deus, nosso Salvador.
Vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que com a vossa força sustentais montanhas, cingido de vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, temem-vos os habitantes dos confins da terra, saciais de alegria os extremos do oriente e do ocidente. Visitastes a terra e a resgatar e a regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizeste germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra. Assim que Deus trabalha no nosso coração. Irrigastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira, coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas, os prados são cobertos de rebanhos e os vales se enchem de trigais, só há júbilo e cantos de alegria. Amém. Nós sabemos que aos salmos nós não dizemos palavra do Senhor nem palavra da salvação, coisa que fica reservada ao Novo Testamento e as palavras fora do salmo. Bom, meus irmãos, olha só o que Davi nos ensina. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. E aí você pode dizer aí na sua cidade, eu posso dizer aqui na minha cidade, a vós, ó Deus, convém o louvor em Belfast. A Deus convém o louvor. E o que é louvor? O que é louvar a Deus? É o ato de você abrir o seu coração e deixar fluir aquilo que está dentro de você. Mas você pode me perguntar, como está escrito, né, em Mateus, a boca fala que o coração está cheio. Se eu só tenho palavras de reclamação, se eu só tenho palavras de murmúrio, se eu só tenho palavras de xingamento, palavras de tudo quanto é tipo que seja, só isso que eu tenho, quando eu abro a boca só sai isso. É aí que nós precisamos experimentar o poder do louvor. O louvor é uma graça tão grande que ele nos liberta também. E só podemos testemunhar quando nós experimentamos. Por isso nós precisamos experimentar o poder do louvor. Quando nós louvamos a Deus, não é porque Deus precisa ser louvado, ou não é porque o nosso louvor acrescenta algo em Deus, mas ele acrescenta em nós. Quando nós louvamos, nós somos libertos. Quando nós louvamos, nós somos livres. Quando nós louvamos, nós nos enchemos da graça de Deus. Quando nós damos glórias a Deus, a glória de Deus enche a nossa vida. Então a Deus convém o louvor. Ele é digno pelo que ele faz. Nós rendemos toda ação de graças aqui, como nós lemos. O Senhor fez grandes obras, o Senhor revelou seus prodígios. Isso se chama ação de graças. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. Mas o louvor é também louvar por aquilo que Ele é. Deus é digno, Deus é grande, Deus é o Criador, Deus fez todas as coisas maravilhosamente bem. Quando nós vemos lá no Gênesis 1, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a luz, Deus criou os animais, Deus criou o homem e viu que isso era bom. E quando ele criou o homem, ele viu que isso era muito bom. Então Deus se rejubila quando ele faz as suas coisas, quando ele é aquilo que ele é. Quando Moisés se encontrou lá com aquela sarça ardente e ele perguntou, o que eu vou dizer quando os israelitas perguntarem o seu nome? Você vai falar, eu sou aquele que eu sou. Então Deus é Ele mesmo. E Ele se revelou em Jesus. Então nós podemos conhecer Deus pela face de Cristo, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então nós conhecemos Deus por meio de Jesus, aquele coração que foi traspassado na cruz, de tanto amor, quando não saía mais sangue, porque ele já tinha dado tudo que ele tinha, saiu água. E Deus olha para nós através do coração rasgado de Jesus na cruz. É assim que Ele olha para nós. E é assim que nós podemos olhar para Ele também através do coração de Jesus. Nós podemos ver quanto Deus nos ama.
Então nós podemos louvar Ele pelo amor dEle, por tudo que Ele é. Deus é amor, Deus é alegria. Muitas pessoas têm facilidade de enxergar o amor de Deus, mas não tem facilidade de enxergar a alegria de Deus. Vive uma vida de depressão, vive uma vida fechada, vive uma vida triste, não consegue dar passo em Deus, não consegue fazer nada, porque só fica com esse olhar: Deus é justo, Deus é amor, mas não vê que Deus é alegria. Deus rejubilou quando Ele fez cada um de nós com as suas próprias mãos. Está escrito no Salmo 138, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, nos teceu, Ele colocou a mão lá no ventre, e como, né, aquelas pessoas que sabem fazer crochê, pega a agulha, isso que é tecer, isso que Deus fez comigo, com você. E está escrito no Gênesis que Ele viu que isso era muito bom, Ele rejubilou. Então nós podemos louvar a Deus porque Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da graça. E através do Espírito Santo também nós conhecemos a Deus. O Espírito Santo nos revela as coisas que vêm do céu. O Espírito Santo nos revela os bens de Deus. O Espírito Santo age em nós e nos traz o conhecimento da justiça, do julgamento, do juízo. O Espírito Santo nos recorda aquilo que Jesus nos ensina. O Espírito Santo nos revela a face do Pai. O Espírito Santo nos revela o coração de Jesus. Então, isso é louvar a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele é. Todo homem acorre a vós por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas, vós nola perdoais. Nós já partilhamos aqui, né, sobre o perdão de Deus, nós já partilhamos sobre o pecado, que é uma desgraça, mas por causa dos pecados todos acorrem a Deus. E o que Deus faz? Não condena, não manda a morte, não faz nada, Ele perdoa. Deus perdoa as nossas faltas. E que graça é receber o perdão de Deus. Davi experimentou isso profundamente quando ele pecou com a Betsabé, que era a mulher do comandante, do general dele. Mandou matar o rapaz, não diretamente, mas indiretamente, colocando ele à frente do exército. E depois teve um filho com ela. E aí o Natan disse que o filho ia morrer. Ele fez jejum, fez penitência, vestiu de saco, fez tudo que ele podia para o filho ser salvo e não conseguiu. Mas quando ele caiu em si, ele escreveu o Salmo 50. Tende piedade por causa da imensidão da vossa misericórdia, perdoai a minha falta, lavai-me por inteiro do pecado, então terei um coração fortalecido e serei cheio da alegria da minha salvação. Que maravilha a experiência do perdão. Que maravilha. E se você aí está oprimido pelo peso dos seus pecados, eu convido você a fazer essa experiência. Louve a Deus. Sabe? Louve a Deus, o Senhor fez todas as coisas maravilhosamente bem. E se a gente, pelo nosso pecado, estraga, ou se a gente destrói, ou se a gente faz o que for, Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de... Deus não diminui. Deus continua sendo grande e poderoso, onipotente, no controle da situação, como dizia Santo Agostinho. Aquela música maravilhosa que a Adriana Arides lançou no seu CD novo, né? Sagrado. Deus está no controle. Mas que alegria quando nós recebemos o perdão. Nós somos livres. Parece que isso é um peso das nossas costas. É a nossa alma que, livre, sem barreiras entre nós e Deus, pode novamente se unir àquele a quem ela deseja. Aquilo que São João da Cruz escrevia, que coisa maravilhosa, né? A vida dos santos da igreja, um místico. Ó minha alma, correi apressadamente ao encontro daquele que pode te saciar, é o Senhor. Feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Meus irmãos, isso daqui é muito sério. Que alegria eu e você que podemos partilhar dessa graça. Feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos átrios, na sua casa, na sua igreja santa.
católica, apostólica, romana. Que alegria nós podemos ser católicos. Que alegria nós podemos dizer que fomos escolhidos por Deus e podemos habitar nos átrios da casa do Senhor. Meus irmãos, isso que Davi experimentava lá no Antigo Testamento era a prefiguração do que nós podemos experimentar hoje na Santa Igreja Católica. E que muitos de nós não têm experimentado. Que alegria! Em Baruque, no capítulo 4, diz que a vossa casa é imensa. Não consigo, não cabe na minha cabeça a imensidão da vossa casa, a extensão dos vossos átrios. A Santa Igreja está no mundo inteiro. Você pode sair aí do Brasil, em Portugal, na Espanha, no Japão, onde quer que você esteja, e vá do outro lado do mundo, numa cultura que não tem nada a ver com a sua, vai ter uma igreja católica lá, eles vão estar celebrando o santo sacrifício do altar, a Santa Missa, e você vai poder receber Jesus da mesma forma que você recebe em qualquer lugar da terra. Bendito seja Deus pela sua casa, bendito seja Deus por nos chamar a habitar nos átrios da sua casa, na sua santa igreja. E olha só, meus irmãos, no versículo 5, possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade do vosso templo. Isso é o que nós desejamos, isso é o que Deus nos dá, isso é o que nós pedimos, é isso que Deus nos concede. Ser saciados dos bens da vossa casa. E hoje eu estava participando da Santa Missa e me veio essa inspiração do altar, assistindo a celebração da Santa Missa, participando do sacrifício, da renovação do sacrifício de Jesus, vendo o sacerdote reverenciando o altar, reverenciando o altar, reverenciando o altar. O Espírito Santo soprou no meu coração. O altar é a cruz. A cruz é o altar onde o sacrifício do Cordeiro de Deus foi imolado para a nossa salvação. Como não reverenciar, como não amar, como não nos dobrar diante da cruz, como São Pedro, né, que nos conta a tradição da igreja, depois que ele traiu Jesus, ele voltou na cruz. E ali diante da cruz ele chorou e derramou sua alma e recebeu diante da cruz, do lugar onde Jesus tinha morrido, tocando ainda ali no sangue de Cristo, recebeu a força, recebeu a graça, recebeu o poder, recebeu aquilo que ele precisava, perdão. Muitas vezes a gente, depois da gente ser liberto, como nós proclamamos semana passada, uma sentença de libertação, depois que nós somos restaurados, depois que nós somos chamados para ser de Deus, para ser católicos, para seguir uma vida na graça, nós não temos firmeza, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos sabedoria, nós não temos nada. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. E que alegria quando nós descobrimos isso e vamos saciar dos bens da casa de Deus, dos sacramentos, da comunhão com os santos. Meus irmãos, me desculpe se você é protestante e você está assistindo, mas na Igreja Católica nós temos uma coisa que se chama comunhão espiritual. Existe a igreja na terra que nós chamamos de igreja padecente. Existe a igreja no céu que se chama igreja triunfante. Lá estão os santos, aqueles que morreram e deram a vida por Jesus, aqueles que derramaram o seu sangue. E aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, o sangue dos mártires clama, as orações dos santos está lá. E nós podemos nos unir e receber dos seus méritos as graças de Deus. E também tem a igreja do purgatório. São aqueles que morreram, mas não alcançaram a glória ainda. Então nós temos essa comunhão maravilhosa. A igreja padecente, a igreja triunfante e a igreja militante. Me perdoe, então. Militante aqui na terra, padecente no purgatório e triunfante no céu. Nós temos essa graça e muitas pessoas não usam, não rezam, não têm santos, aos quais pede a intercessão e alcança as graças. Quantas pessoas testemunham? Claro, Nossa Senhora está acima de todos os santos, ela é a mãe de Deus. Mas quantas pessoas não recorrem a ela? Quantas pessoas não recorrem aos santos? Quantas pessoas não recorrem a aqueles que a igreja considera santos porque deram a vida
e tem milagres que foram realizados através deles, ou por qualquer outro meio pelo qual eles alcançaram a santificação, e a igreja declara que eles estão na igreja triunfante no céu. Quantas pessoas já não alcançaram milagres? Quantas pessoas já não alcançaram graças, coisas impossíveis, curas, conversões? Nós precisamos nos apropriar disso, sabe? Ser saciado pelos bens da casa de Deus, a comunhão com os anjos. Eu tenho uma devoção muito grande a São Miguel Arcanjo, eu gosto muito, sabe? Eu amo muito a presença de São Miguel na minha vida. Mais do que a gente escolher, eu acredito que eles nos escolhem, sabe? Quando você escuta, por exemplo, a história de um santo e você fica atraído, não é você que escolhe ele, é ele que te escolheu. Isso é ser saciado pelos bens da casa de Deus. Quantas pessoas estão aí querendo se saciar no pecado, querendo se saciar na pornografia, querendo se saciar com o mundo, com as festas, com as baladas, e nunca para, e não tem paz, e nunca vai ter, porque isso não sacia a nossa alma, não sacia o nosso coração. Que nós possamos aprender esse segredo que Davi nos ensina, possamos nós ser saciados pelos bens da vossa casa, da santidade do vosso templo, a santidade que vem do altar, meus irmãos. A nossa alma clama, a nossa alma deseja, o nosso coração, sabe, pula de anseio por isso. E quantas pessoas participam da missa de qualquer forma, não entra no mistério, não penetra na graça que está acontecendo ali quando o sacerdote traz o Filho de Deus, a renovação do sacrifício. Jesus aparece. São João Maria Vianney falava que a mais simples das missas, celebrada mais simples das igrejas, mete terror no inferno. São Francisco de Assis dizia que os homens deviam se comover, a terra inteira estremecer, porque os anjos se comovem quando no altar, nas mãos do sacerdote, aparece o Filho de Deus. E a gente participa de qualquer forma, não se prepara, sabe? Não entra, não tem interioridade, não tem vida interior, não entra no mistério e nunca vai ser saciado, porque tenta se enganar, sabe? Essa é a grande tristeza. Tenta se enganar. Isso é o pecado. É você errar o alvo. É enquanto você saber que o seu coração, a sua alma tem desejo, tem fome de uma coisa maior, e você fica querendo se contentar com migalhas do mundo, de festas, de pessoas que estão pouco se lixando para você, de pessoas que não se importam com você, só olham para você como olham para uma coisa, não enxergam o seu valor. Porque nós temos um Deus que deu a vida por nós. Ele nos conhece, Ele sabe a nossa miséria, Ele conhece o nosso pecado, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o que a gente é capaz de fazer coisas ruins, mas Ele também sabe que a gente é capaz de fazer coisas boas. Ele nos ama independente de tudo. E mesmo assim nós desprezamos a graça que Ele nos dá da vida, nós não agradecemos, nós reclamamos, nós só olhamos para as coisas ruins, nós não sabemos louvar a Deus, nós não fazemos nada, meus irmãos. Nós somos libertos e nós voltamos a viver como os animais, porque nós não saciamos a nossa alma dos bens da casa de Deus, nós não nos saciamos da santidade que vem do templo, do altar, da cruz, da comunhão com os santos, com os anjos. Então eu quero convidar você, no final já dessa formação, nós vamos passar um pouquinho dos 30 minutos, mas, sabe, deixe-se saciar por Deus. O único que pode saciar a sua alma, o único que pode preencher o seu coração, o único que pode dar sentido à sua vida, o único que pode te perdoar, te fazer livre, te fazer novo. Está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5, eis que renovo todas as coisas. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te saciar, sabe? Olha só, no versículo 12, meus irmãos, a gente fica buscando miséria, migalha, o que resta do mundo, o que resta das pessoas querendo ser famoso, querendo aparecer, querendo que as pessoas nos amem por aquilo que a gente tem, mas Deus nos ama por aquilo que a gente é. Onde passastes ficou a fartura. Salmo 64, versículo 12. Onde passastes ficou a fartura. Isso significa que
Deus nos trata como qualquer coisa ou como insignificante. Deus nos trata porque Ele vê o nosso valor, porque Ele vê que foi por causa de mim e de você que Ele derramou o sangue na cruz. Então Ele sabe o nosso valor. Pare de querer se saciar com aqueles que não sabem o seu valor, com um mundo que não reconhece quem você é, até que você faça alguma coisa de grande e para você valer só por aquilo, enquanto que Deus nos valoriza, nós tendo ou não alguma coisa para mostrar, porque não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está, e é por isso que Ele nos oferece, Ele nos escolheu, Ele nos chama para sermos saciados dos bens da sua casa, da sua igreja, da sua palavra. Que maravilha! Que maravilha! Eu quero convidar você então para nós encerrarmos com esse momento de oração, pedindo ao Senhor a graça de que o Espírito Santo venha nos mostrar onde nós estamos querendo saciar a nossa vida, onde o nosso para onde nós estamos direcionando o nosso coração. Como que nós estamos querendo ser saciados? Espírito Santo de Deus, toca-nos agora. Pela intercessão da Virgem Maria, do coração rasgado de Jesus na cruz, vem sobre nós. Como nós lemos nesse salmo, a água que o Senhor derramou, que molhou e que amoleceu a terra dura daquele lugar, Senhor, também derrama sobre nós, Espírito Santo, Tu que és a água viva, Tu que és a água pura, derrama sobre o nosso coração essa água para amolecer toda a dureza que ficou no nosso coração quando nós quando nós tentamos nos saciar com o mundo, com as coisas do mundo, com as pessoas. Nós fomos feridos, nós ficamos machucados, nós ficamos decepcionados porque as pessoas nos traíram, porque as pessoas nos desejaram mal, porque as pessoas nos fizeram mal e o nosso coração ficou fechado e nós perdemos a graça de confiar. Nós perdemos a humildade, porque nós fomos tratados como lixo e nós queríamos, Senhor, ser reconhecidos pelo mundo, queríamos ser reconhecidos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós podemos fazer, e escondemos, Senhor, o nosso coração que deseja a Ti. Espírito Santo, vem trazer à tona tudo isso. Traz à tona aquilo que nós escondemos no mais íntimo do nosso ser, que é o nosso desejo por Ti. Vem trazer à tona e vem reavivar em nós esse desejo. Vem trazer à tona e vem reinflamar em nós o desejo de Deus, para que nós possamos fazer como Davi. Quando nós pecamos, Deus vem e nos perdoa. Nós reconhecemos que todo louvor, toda glória, toda honra tem que ser dada ao Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Louvar a Cristo pelo seu sacrifício, louvar o Espírito que habita em nós, que nos traz os sentimentos de Cristo, que coloca em nós o desejo de buscar Deus. Te louvamos, Espírito Santo, porque ages em nós, porque falas conosco, porque através da nossa história o Senhor vem mostrar onde nós caímos, onde nós estamos errando, para que nós possamos acertar. Para que nos preparando juntamente com a igreja para entrar no período da quaresma, o Senhor nos conduz ao deserto para nos purificar. O Senhor nos conduz para nos fortalecer. E não é para ficar no deserto, mas é para sair daí fortalecido, é para sair daí como um guerreiro firme para a batalha espiritual,
para progredir na nossa vida espiritual, para realizar a nossa vocação, para realizar o nosso chamado com toda alegria ao Deus que merece todo louvor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.